te detenhas, crê, ajuda e avança. Seja dia brilhante ou noite escura, nos momentos de paz ou de amargura, busca o Mestre da luz e da esperança no caminho do bem, que não descansa, agradece ao trabalho que te apura, e sigamos felizes à procura da imperecível bem-aventurança. Não repouses na estrada, segue à frente ontem, hoje, amanhã, constantemente marcha o doce clarão que te ilumina. Jesus é o sol de amor que nos espera em resplendente, excelsa primavera, no lar eterno da união divina. E sigamos felizes à procura da imperecível bem-aventurança. Não repouses na estrada, segue à frente ontem, hoje, amanhã, constantemente marcha o doce clarão que te ilumina. Jesus é o sol de amor que nos espera em resplendente, excelsa primavera, no lar eterno da união divina. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita André Luiz, o CEAL. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa palestra virtual aqui pelo nosso canal do YouTube. E gostaríamos de iniciar já agradecendo ao Antônio Almeida, o nosso artista que nos preparou esta harmonização, este belo número musical que vem para nos acalmar, esta música belíssima que vem para tranquilizar os nossos pensamentos e assim, de uma forma mais serena, possamos assistir à palestra de hoje. Gostaríamos, como de praxe, de lembrar todos aqueles que queiram buscar um pouquinho de água, trazer para perto do computador, para perto do celular, para que esta água possa ser fluidificada durante a palestra, tá bom? E gostaríamos também de dar um aviso muito importante, uma novidade. A partir de junho, as nossas palestras virtuais, essas que vocês assistem aqui pelo canal do YouTube, elas passarão a ser transmitidas agora em novo dia da semana e novo horário. Então, elas passarão a ser transmitidas às terças e sextas-feiras, e não mais às quartas e domingos, como vinha acontecendo. O motivo desta mudança é porque o CEAL já retornou com todas as suas palestras presenciais. E essas palestras presenciais, retomadas recentemente, elas estão acontecendo nos mesmos dias e horários que aconteciam antes da pandemia.
Então, para não haver choque de dias da semana e de horários, nós passaremos a transmitir as palestras virtuais às terças e sextas-feiras, fazendo com que, desta forma, o CEAL tenha palestra todos os dias da semana. É uma novidade, é um presente que o CEAL traz para todos vocês, para todos nós, né, que acompanhamos a doutrina, que pudemos aí, durante a pandemia, continuar junto das palestras, de todos os estudos, né, naqueles momentos em que nós não pudemos estar presencialmente lá na casa. Então, é uma novidade, é um presente que o CEAL nos oferece. Além das palestras presenciais, como já eram antes da pandemia, nós iremos manter as palestras virtuais às terças e sextas. Então, a nossa agenda semanal de palestras ficará da seguinte forma: primeiro dia da semana, domingo, palestra presencial, 17 horas, lá no Salão André Luiz. Segunda-feira, palestra presencial, às 19h30, lá no Salão André Luiz. Terça-feira, novo dia de palestra no CEAL, palestra virtual, aqui no nosso canal do YouTube, começando às 19h30. Quarta-feira, palestra presencial, às 19h30. Quinta-feira, também palestra presencial, que é aquela do período da tarde, começando às 15h30. E sexta-feira, novamente, novo dia, palestra virtual, aqui no nosso canal do YouTube, às 19h30. Então, o único dia que nós não teremos palestra, o único dia que o CEAL não oferecerá uma palestra, será o dia de sábado, fazendo com que todos os outros dias nós tenhamos palestras, ou presencial ou virtual. Basta a gente escolher e poder participar e poder assistir, poder contribuir um pouquinho também e refletir sobre todos os estudos e temas que o CEAL vem nos oferecer. Tá bom? Nós colocaremos aqui ao longo também das próximas palestras todas essas datas, todos esses dias da semana e os horários para que vocês possam ir acompanhando e possam se adequar e se acostumar aos novos horários das palestras virtuais. Vamos agora então passar para a nossa prece, fazer a nossa prece e passar a palavra ao nosso palestrante. Então, fechando os nossos olhos e respirando bem fundo, nós elevamos o nosso pensamento neste momento ao nosso Mestre querido Jesus. E hoje somente agradecendo por todo o amor que o Senhor nos deixou, por todos os ensinamentos que o Senhor nos transmitiu, por todo o Evangelho maravilhoso que o Senhor nosso Mestre deixou para nós, como guia, como bússola, para que possamos acompanhar, estudar, e através de todos esses ensinamentos maravilhosos, transformar o nosso dia a dia, transformar a nossa moral, buscar a nossa evolução, e buscar o nosso melhoramento como pessoa, como espírito. Buscar melhorar a forma que enxergamos o nosso próximo, o modo como tratamos a todos aqueles que passam pela nossa vida, que passam pelos nossos dias. Então agradecemos, Senhor, nosso Mestre, também por esta casa espírita, o CEAL. Obrigado por esta casa tão maravilhosa que tanto nos acolhe, que tanto nos ensina e que tanto nos instrui, através da revelação desta doutrina bendita que temos e que através dela nos consolamos, nos confortamos e buscando cada vez mais estímulos para o nosso progresso individual
e de todo aquele que convive conosco, perto de nós, o nosso próximo. Então agradecemos por este dia de hoje, por esta palestra que se iniciará, dizendo que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, dando continuidade, passaremos agora a palavra para o nosso palestrante, o nosso querido amigo André Luiz Dias, que já colabora conosco aqui ao longo dos últimos meses, com palestras, e que hoje nos brindará com o tema Caridade Moral e Caridade Material. André, seja muito bem-vindo novamente, a palavra está com você. Obrigado por sua colaboração, por sua ajuda, e nós nos encontramos já já. Uma boa palestra para você. Obrigado. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre possa alcançar os nossos corações nesse momento, que possamos assim, por alguns segundos, refletirmos as tuas palavras no teu Evangelho, nos seus ensinamentos. Eu trouxe hoje para a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos, a caridade material e caridade moral. É o item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza. Porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não vereis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos atribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimenteis em reencontrar aqueles a quem aqui pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, e que nada custa materialmente, e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda está aí um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real,
estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não notar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro, e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Queridos irmãos, antes de nós falarmos sobre a leitura propriamente dita, eu queria falar um pouquinho da nossa querida irmã Rosália. A irmã Rosália, ela foi a primeira assessora espiritual da Sociedade São Vicente de Paula, mas antes ajudou muito Frederico Ozanam e seus amigos a começarem os trabalhos na Sociedade São Vicente de Paula, nos subúrbios de Paris, em 1833. A irmã Rosália, filha da caridade, era uma espécie de Madre Teresa de Calcutá do século XIX. Teve uma atuação muito forte na crise de alimentos entre 1845 e 1847. Gerações foram ajudadas por ela, mas a condição econômica não melhorava. A redução dos salários, das fábricas, o desemprego descontentavam principalmente a população mais pobre. O rei Luís Felipe, chamado de rei burguês, o povo estava muito descontente com ele. Queriam que ele renunciasse. E aos poucos conseguiram e ele se renunciou. Aí então eles elegeram um presidente provisório, né? Presidente democrático provisório. Mas os burgueses estavam assustados com o crescimento, as conquistas dos trabalhadores. E quando começou a revolução, eles começaram a não deixar que eles ameaçassem o seu poder. Então houve a revolução muito forte, muitas guerras, e a irmã Rosália, ela subia em cima das barricadas, ajudando todos que estavam feridos, dos dois lados. Teve uma história que ela estava lá na casa deles, as irmãs, né, na congregação, vamos dizer assim, e chegou um policial que estava sendo perseguido. Aí ela deixou que ele entrasse, foi lá fora e falou: olha, aqui ninguém morre. Então, eu ajudei vocês durante 50 anos, vocês, suas famílias, seus filhos. Aí eles deixaram o policial sobreviver. Tem uma outra história também, no final, quando teve a política, a eleição e o presidente ganhou, muitos deles estavam presos. A irmã Rosália foi e enviou cartas, pedidos para o presidente para que libertasse aquelas pessoas inocentes. E a irmã Rosália nasceu em 1786 e desencarnou em 1856. Ela foi beatificada em 9 de novembro de 2003. Só para nós termos um pouquinho da história da irmã Rosália. A irmã Rosália, ela aprendeu a praticar a caridade moral trabalhando. Ela aprendeu no exercício das funções normais do Cristo. Ela aprendeu trabalhando, oferecendo os seus trabalhos, oferecendo a sua ajuda. Então, aqui, ela fala primeiro assim: amemos uns aos outros e façamos a outros o
que quereríamos que nos fizessem. O que nós queremos que os outros façam? O que nós queremos receber das pessoas à nossa volta? Então nós temos que refletir sobre isso. Não tem a resposta dos Espíritos, que fala para que nós possamos nos evoluir mais rápido, como Kardec pergunta, conhece-te de ti mesmo? O sábio da antiguidade já o disse, conhece-te de ti mesmo. Esse é o meio mais prático e eficaz para que possamos nos conhecer, nos melhorar ainda nessa encarnação. Conhecendo as nossas dificuldades. Por que eu tenho dificuldade em me relacionar com a pessoa? Por que eu não consigo ajudar as pessoas? Por que eu não consigo ter palavras de consolação, de conforto? Aí, isso foi Jesus quem nos deixou. Ela aproveitou as palavras de Jesus. Aí ela continua: toda religião, toda moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seriam todos perfeitos. Porque imagine um mundo onde o bem está reinando. Nós chegaremos a esse mundo, claro, e Deus nos espera cada segundo de nossas vidas. Ele sabe que nós chegaremos lá. Ela fala quando ela chegou no plano espiritual, a alegria que ela experimentou de encontrar algumas pessoas que ela teve a felicidade de ajudar nesse mundo. Quando nós estamos ligados pelos laços da amizade, do respeito mútuo, pelo amor, a sintonia é maior. A sintonia nos faz sermos felizes. A sintonia é o encontro com as almas queridas, que nos abençoam, que nos aliviam, que traz para nós o remédio que necessitamos naquele momento. É a sintonia. E por isso nós temos que estarmos preparados, com o pensamento sempre equilibrado. Porque a paz reina, mas depende de nós. Ela nos fala aqui, a caridade moral consiste em suportar-se uns aos outros. E é o que vocês menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. A empatia, saber nos colocar a serviço de quem necessita, a sabermos nos colocar ao trabalho. Bezerra de Menezes tem uma frase que ele diz assim, é atribuída a Bezerra de Menezes, né? Quando a Divina Providência vem nos procurar para cobrarmos alguma dívida, se nós tivermos nosso posto de trabalho, um posto de serviço, ela será adiada. Porque o trabalho nos faz estar em sintonia com os espíritos amigos que nos auxiliam sempre, nos oferecem dádivas superiores. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Como eu digo sempre, Deus é tão perfeito que Ele não nos dá... Ele nos oferece oportunidades para aprendermos sempre. Então nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo, entendendo que nós temos que... Aquela pessoa está passando por aquele momento que nós estamos sabendo entendê-la. Não podemos, se o ouvido fosse debaixo do braço, né, só tampar assim, ó, pronto, nós não escutaríamos. Mas nós temos que escutar para aprendermos a filtrar. Esse filtro faz parte do nosso aprendizado, nossa evolução moral. Porque não anotar os erros dos outros é caridade moral. Não é humildade, caridade moral. E ela fala aqui, no finalzinho, a Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. Quer dizer,
Vamos pensar naqueles que sofrem. Vamos orar por eles. Eles necessitam da nossa oração. Jesus nos ensinou: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Amai os vossos inimigos. Porque na realidade, esse inimigo, nós temos que entender que nós não temos, o espírita não pode ter inimigos. A recomendação de Jesus é essa. O espírita tem que aprender, o cristão em geral, tem que aprender a ser mais livre desse ressentimento. A verdade é essa, livre desse ressentimento. Porque o ressentimento é que nos faz sofrermos, ficarmos magoados, tristes, e nos levam à doença. Na Bíblia do Caminho, no Testamento Xavieriano, pela psicografia de Franciscano Xavier, Emmanuel, no capítulo 11, nos fala sobre a caridade. Aí ele pega um texto de Paulo, em Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Até o Evangelho Kardec também usou para fazermos o capítulo do Evangelho. Permanecem a fé, agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Porém, dessas três virtudes, a caridade é a maior. Paulo, Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Aí, então, nós vamos ter aqui agora a explicação de Emmanuel, com todo seu amor, com todo o seu poder de ensinamento, didática. Caridade é sempre uma bênção de Deus, mas não se restringe ao pão e ao agasalho que distribuas. Vemo-la por serviço aos outros, em qualquer parte. Caridade será tolerar com paciência o parente necessitado, respeitar as dificuldades do vizinho sem comentá-la, amparar a criança tresmalhada na rua, ou socorrer a um animal doente. Então ele fala que, nesses dois versículos, que é uma bênção de Deus. E não se restringe apenas à caridade, ao agasalho, ao pão. Ele entende ela como o quê? Como serviço aos outros em qualquer parte. E ele fala sobre a caridade será tolerar com paciência o parente necessitado. Além dos parentes consanguíneos, nós temos, todos nós não somos irmãos. Respeitar as dificuldades do vizinho, porque esses vizinhos são todos que vivem, trafegam conosco na nossa caminhada evolutiva. Não ficar comentando as dificuldades dos outros, o que a pessoa não faz de bem, que a pessoa tem de dificuldades morais, espirituais, não ficar comentando, não anotar essas dificuldades também. A irmã Rosália falou sobre isso também, que é uma caridade moral. Amparar a criança abandonada, olha, o mendigo, aquele morador de rua, ou socorrer a um animal doente. Até os animais são criaturas de Deus, que ao invés de expulsá-los, podemos alimentá-los, tratar deles quando estiver doente. Não te digas incapaz de praticá-la. Nós não podemos achar que nós não podemos praticar. Nós temos que pensar que nós temos o nosso querer, nossa vontade de ajudar. Caridade é a bênção da compreensão. É a bênção de compreender os outros. A palavra encorajadora, o gesto de bondade, o sorriso de simpatia,
E aqui nós podemos incluir também a empatia, de entender a dor de cada um. Não achar que a nossa dor é maior do que a do próximo, nós sofremos mais. Nós não podemos achar que a nossa dor é maior. Pode começar a exercê-la prestando serviço aos teus em tua própria casa. Então, olha como Emmanuel foi feliz. Ele nos trouxe um esclarecimento muito bacana. Um esclarecimento para que nós possamos levar para a nossa vida. Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 11 nos fala sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Que é apenas uma lei: justiça, amor e caridade. Mas essa lei, ela pode ser ligada, ela deve ser ligada, aliás, ao amor. Justiça com amor, caridade com amor. Podemos fazer justiça sem amor? Podemos, mas não devemos. Como diz Paulo, nem tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. Podemos praticar a caridade sem amor, mas ele não é a caridade moral recomendada por Jesus. Então, naquela questão 886 que todos nós conhecemos, muito comentada, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Se naquela época Jesus já entendia dessa maneira, e hoje? Como Jesus entende a caridade? Se hoje, com sua experiência, seu amor já... Não sei nem dizer que palavra, né? Triplicou, quadriplicou, não sei dizer. Quanto que aumentou o amor de Jesus? Aí ele nos fala que benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, vamos analisar um pouquinho. A benevolência é bondade, é ânimo para com algo ou alguém. É a vontade de ajudar, é algo espontâneo, algo instantâneo que apareceu na hora ali, que precisamos socorrer alguém. Magnanimidade para com os outros que estão sob a nossa orientação ou comando, complacência, transigência. É saber entender o que o outro precisa e levar até ele. Boa vontade em relação ao outro, aquele que é caridoso. Então a benevolência é a virtude que o Cristo deixou para nós. Aí fala sobre a indulgência, né? É a facilidade para perdoar os erros dos outros. É a disposição para perdoar culpas ou erros. Clemência, misericórdia, bondade, tolerância, perdão. De novo, uma palavra que eu gosto, a empatia. Então, Jesus entende a caridade de um modo amplo. Mas, com uma palavrinha, nós vamos resumir tudo isso aqui. É o amor. Quando falamos da justiça, do amor e da caridade, nós pensamos em Moisés, no Velho Testamento, trazendo a justiça, as leis. Aí Jesus trouxe o amor. Allan Kardec trouxe a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas é essa caridade que Jesus nos ensina. Darmos um prato de comida, mas com amor. Oferecendo dignidade àquela pessoa. Darmos uma moeda, mas oferecendo dignidade. Como é que você se chama? Porque o nome que a pessoa nos fala, eu me chamo André. É a nossa individualidade. Então, quando nós perguntamos o nome de um mendigo, uma pessoa que nos pede na rua, estamos mostrando a ele que ele tem a sua individualidade, seu caráter. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito.
Toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Quando nós falamos sobre a justiça, o amor e a caridade, nós vemos Jesus fazendo uma ponte, uma ligação entre a justiça e a caridade. Quando Kardec buscou Jesus para a codificação, ele buscou a vida comum do Cristo, os atos do Cristo. Ele não buscou nada. Não, é o comum da vida, nada que fosse demais. É o comum da vida do Cristo, o normal, o essencial. Porque o Cristo é o nosso guia e modelo. Através desse guia e modelo, é que nós vamos conseguir o nosso caminho. Nós seguirmos nosso guia e imitar o nosso modelo. Aprender a ser como ele. Ah, André, mas não é fácil. Jesus não disse que seria fácil. E Deus nos espera nos milênios. Então, quando nós falamos sobre o que é preciso para ser salvo, a parábola do bom samaritano, nós entendemos, no texto, Jesus nos fala, quando ele viu o homem caído, que o sacerdote passou direto, o levita, todos os dois tinham seus motivos para passarem direto e não atenderem naquele momento. Talvez estivessem apressados, com um compromisso urgente. Então, quando o samaritano chegou, que ele viu o homem caído no chão, ele não pensou quem que era, quem foi que atacou ele, que às vezes poderia ter alguma represália contra ele. E por outro lado também, na época não tinha celular, WhatsApp, não tinha SAMU, então teve que usar os recursos próprios que ele tinha no momento. E é isso que nós também devemos aprender, usar os recursos próprios que nós temos. Aí quando ele foi tocado de compaixão naquele momento, foi tocado de compaixão intimamente. Aí levou ele, aí vocês já conhecem a história, né? Levou ele, cuidou dele, passou azeite, o vinho, levou ele para pôs o seu cavalo, que não tinha uma ambulância, né? Levou ele para a hospedaria e pediu, cuidou dele, no outro dia pagou e falou: qualquer coisa você pode cuidar que eu pago na volta. E voltaria e pagaria. Talvez hoje ele não voltasse para pagar, mas ele fez a parte dele. Então a parábola do bom samaritano é uma parábola que eu adoro, que nós podemos extrair muitos ensinamentos. E Allan Kardec pergunta ao Livro dos Espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. Quer dizer, queria um exemplo assim para poder assim fortalecer, né? E ele fala: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Então, todas as virtudes que é sinal de progresso. Então, nós vamos progredindo no caminho que nós estamos trabalhando. Então, nós vamos trabalhando e vamos nos melhorando. Nós vamos trabalhando, melhorando, vamos evoluindo, um pouquinho a cada dia. Mas qual que é a mais meritória? Todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que é a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Sempre nós esquecemos um pouco de nós para beneficiar o outro, sem orgulho, sem egoísmo. Então nós estamos a caminho do progresso. Nós estamos caminhando para a evolução moral. Então, é o caminho que nós temos.
desinteresse pessoal. Agora, nós temos que ter também interesse em nós, buscar nossas coisas, o tempo livre para nós, para estarmos com a família, com certeza. Devemos buscar esses momentos com a família. Devemos buscar momentos só com a nossa intimidade, com o nosso ser. Somente para nos estudar, para nos analisar. Mas não temos interesses que não seja o interesse em auxiliar, fazer o bem, sem segunda intenção, buscando sempre o bem do próximo. Eu gostaria de fazer um estudo aqui conosco. Nós vamos ler aqui no Pensamento e Vida, Psicografia de Franciscano Xavier e pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 30, o amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade terrestre. E nele se enraizam todos os impulsos da solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo lá assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênçãos, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades do sofrimento e o cortejo administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com suas próprias obras. E, amando-nos, permite ao Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros deles que somos, raios de sua infinita bondade, herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é a legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, que empenhe o coração, ou na dor a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele
a terra para clarear-nos a senda em cada passo do seu ministério, tornou-se o amor, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor. Passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a bondade sábia e misericordiosa, e para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua forma inesquecível. Amai uns aos outros como eu vos amei. Esse é Jesus, que trouxe para nós tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que precisamos para a nossa reforma. Jesus trouxe para nós todo o amor para nos ensinar a sermos melhores, para nos curarmos. Naquela época, ele curou a todos que ele procurava, mas hoje nós temos que aprender com ele a sermos melhores. Nós vamos nos curar auxiliando o outro, sendo remédio para o outro, levando uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. E assim, nós vamos auxiliar, aprender a sermos melhores, fazendo a caridade com amor, com boa vontade. Porque um dia nós também seremos um espírito crístico que estará em comunhão com Deus. Estaremos juntos com o Pai Celestial. Nós iremos aprender a amar e seremos felizes. Nós aprenderemos que somente o amor constrói. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, a todos do CEAL pela oportunidade, vocês pela paciência. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Olá, estamos de volta. Estamos de volta aí após a palestra do nosso querido amigo André Luiz Dias. André, nós só temos a te agradecer. Obrigado por suas palavras, obrigado por esta palestra belíssima, obrigado pelo tema que você nos trouxe, nos lembrando aí da nossa verdadeira missão, que é a caridade, que é o amor. Obrigado pela sua contribuição, pelo seu esforço, e por estar junto conosco nesta caminhada. Já sinta-se convidado para a próxima oportunidade. Fique com Deus e muito obrigado pelo seu carinho conosco. E agora, senhores e senhoras, vamos passar para a nossa prece de encerramento e finalizando esta noite de palestra de hoje. Então, novamente, respirando bem fundo e nos colocando numa posição confortável, com o coração repleto de gratidão, nós nos conectamos neste momento ao nosso Pai maior para agradecer pela noite de hoje, para agradecer por mais um dia vencido, agradecer a nossa família, agradecer a nossa saúde e agradecer todas as bênçãos que o Senhor nos envia através dessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. Então, obrigado pelas atividades de hoje, obrigado espiritualidade amiga por permanecer conosco neste momento. E assim encerramos mais uma noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs, e até a próxima.